Ei. Lá ele, Fala, então galera, sempre boa de noite, boa fala. noite. Começou, pô, estamos ao vivo. Estamos ao vivo aí com essas feras hoje. Mais uma live esquenta pro Acme Experience. Como de praxe, você que está chegando agora, deixa aí nos comentários seu nome, a cidade onde está falando. Deixa aí se você já está com a passagem comprada aí pro Acme Experience. Menos de um mês. Lá em Campinas, no Alma Campinas, um evento que vai ser top. Hoje na Ó, eu não. companhia não agradável do Carioca, infelizmente. Caraca, é fogo isso, Carioca cara. voltando à nossa programação das terças-feiras, depois de uma folga aí, tá voltando à nossa programação, infelizmente. E na companhia agradabilíssima do nosso mais novo ator da Globo, que gravou para a Abramed O, diretamente do seu helicóptero particular, que que ele é alugou para a outro cenografia. patamar. Ou, Outro não, patamar. tem que Eu respeitar, tem que achei que eu ia respeitar. aparecer num videozinho Tinha Não, pequeno tem que até ali, respeitar. drone, ninguém ia tá nem me ligado? Tinha, ver. tinha até drone, entendeu? Tinha Tem que até respeitar. drone. Cara que participou da campanha Prevenção ao Trauma, Maio Amarelo da Abramed, diretamente do seu helicóptero particular. Seja bem-vindo, Vou doutor mais Guilherme acreditar, Resner. hein, Manda um Calil? salve aí. Oh, Uma salva de palmas para o Dr. tem um Guilherme helicóptero. Regis. O único emergencista que tem um helicóptero particular no Brasil. Que Parabéns. estaciona no quintal da casa dele, entendeu? É Tem isso que aí. respeitar. Tem que respeitar. Conta Isso. pra gente como é essa experiência de ter um helicóptero aí, Guilherme. Então, assim, se você for pensar no modo, no grande esquema das coisas, tudo que é público é nosso, né? Então, sim, o helicóptero é meu. Foi pago com os meus impostos, né? Então, sim. E que imposto caro que a gente paga. Hoje eu terminei meu imposto de renda. Fala isso na Chorei. frente do carioca, tem uns carioca aí que confunde mesmo esse negócio de público privado, Caraca! mistura as coisas, né? Não é maldade, não é porque o cara, às vezes, ele se confunde, bota o dinheiro dele na conta pública, aí não sabe quanto é que ele botou, aí tira de volta, aí é por confusão, minha galera meio desatenta lá, entendeu? E o cara prometeu que ia fazer no público aquilo que faz no privado, né? Isso, na privada, no caso, na privada. Pô, cara, Ai, mas, agora falando no sério, obrigado, Guilherme, por estar aqui conosco essa noite, terça-feira, falando sobre um tema muito especial, tá? Muito bom de verdade tê-lo conosco. Eu Não é que, não, não, é não, Carioca? eu que Manda um agradeço salve aí o também. convite de prazer estar galera, com é um vocês. prazer estar com vocês aqui. O Hessler é meu parceirão de podcast, né? De videocast. A minha cachorra está querendo fazer uma participação especial aqui, que ela gosta de falar para Chuchu, vocês devem estar percebendo isso. Mas, galera, falta menos de 30 dias, né, Calil, pro Acme Experience. A gente está bem animado. Essa semana eu finalizei o, todo o roteiro do evento. Então, assim, deu um mega trabalho. A gente vai bater isso quinta-feira com o pessoal lá da produção. Então, a gente tá muito animado com tudo que a gente vai apresentar para vocês aí. É isso aí. Você que está aqui ao vivo conosco, compartilhe o link aí no grupo do hospital, no grupo da faculdade, grupo da residência, grupo da família, grupo dos vizinhos. Traz a galera aqui para a live e vamos embora. Guilherme, e você veio falar para a gente de que hoje? Então, primeiro, né, novamente, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês e participar do esquenta desse evento, né, disruptivo. Tenho fé que vai ser um negócio fora da curva total e, quer dizer, por enquanto fora da curva. Tomara que seja o primeiro ponto de uma nova curva, né? Então, É a ideia ser o primeiro de muitos eventos. A gente está animado, estamos aprendendo bastante, não é fácil. Uma coisa que a gente está percebendo é que não é fácil fazer isso. Dá um mega trabalho, mas a gente espera que o resultado final seja ótimo. legal. Fazer uma postagemzinha no Instagram aqui, enquanto o Guilherme vai falando aqui, deixa eu fazer uma postagemzinha no Instagram aqui. Então, eu fui. Como teve o concurso de novos talentos, eu não ia participar, porque eu não me sinto nem novo nem talento, mas daí insistiram.
acabei pensando, pô, o que que a gente pode conversar que não vai ser conversado, fazer alguma coisa um pouco diferente, que o arroz com feijão, assim, a gente que fala a mesma língua tá acostumado com bastante dos temas, então a ideia foi Não, mas conversar. calma aí, que eu já vou começar interrompendo aqui, senão não sou eu. Faustão aqui, ô meu, Faustão. Pô, ô meu, Faustão. O cara já vinha com uma vitória nas costas, né, Calil? Não é o brasileiro ganhou um concurso internacional de aulas e o cara fala que não tem talento, né? O tem cara que tá de respeitar. sacanagem. É uma falsa modéstia que chega a ser nojenta se você parar para pensar. Mas conta pra gente aí, Renner, como é que foi esse concurso que você fez antes de você entrar no concurso do Acme Experience? Como é que foi a ideia da aula que você fez e a resposta? E pelo que eu entendi, é esse ano que tu vai para lá, né? Então, para quem conhece o Critical Care Now, o Honey, cara, é fantástico, eu acho as aulas dele muito boas. E eu como professor e, né, a gente vai ficando velho, a gente acha que os outros têm que ouvir as mentiras que a gente tem para contar. E falei, pô, eu não quero dar aula do jeito que eu tive aula. E eu gosto muito do jeito da didática dele, comecei a conversar com ele. E ele tem um curso de como dar aulas, né? Como fazer apresentações, mais voltado para congresso. Essa aula não é uma pegada meio TED Talk, né? Agora não dá para mais para falar de TED Talk, porque os TED Talk estão chato para que na desgraça, mas tudo bem. Mas a fase áurea do TED Talk. É, E, eu lembro disso, era bom demais. Era bom demais. e daí eu fiz o curso dele e ele abriu o concurso, que era o Crit Beats, que foi mais ou menos parecido assim, que era mandar o 20 in 6, né? 20 slides em 6 minutos de aula, condensar um tema. Então foi um desafio bem legal. Perguntei para ele antes, tá, se eu ganhar você vai, que o prêmio era ganhava a vaga lá no congresso no Versus Sex. Perguntei, se eu ganhar, você não vai me dar passagem, só para confirmar, né? Ele falou, não, não vou. Mas mesmo assim, posso participar? Falou, claro, pode participar. Daí tentei usar aquilo que ele tinha ensinado para fazer uma aula meio que nos moldes e tentar me puxar mesmo, porque a ideia era ter o feedback, ter a crítica construtiva, tentar fazer uma aula que, né, pudesse aprender mais também e exercitar o que tinha estudado. E no fim, acho que foi uma aula legal, o pessoal gostou, né? Foi em inglês, então foi um desafio a mais. E no fim foi a mais votada. Show de bola, show de bola. Chu, vai tocando aí, Chubas, que eu vou fazer aqui uma chamadinha no Instagram pra galera Mas, entrar. tá, então eu vou tocando. Então ó. Então não reclama depois, tá? Porque depois eu escuto, Não, galera, quando hoje você começa. está bem à vontade, hoje está bem à vontade. Você já deu folga para a gente semana passada, então tá de boa, viu? Então vamos lá, ô Heather. Então tu fez a aula em inglês e que ficou acordado afinal de contas nesse concurso aí? Tu vai ou não vai pra lá? Tu disse e não disse. Então, Eu tô perguntando isso porque eu já fui e eu acho que é uma experiência, cara, que precisa ter. E é essa experiência que eu tô tentando trazer pro Acme Experience, entendeu? Que eu sei que nem todo mundo consegue viajar, tá caro o dólar, né? Seis para um praticamente, né? Tem todas as questões governamentais americanas que o cara não consegue entrar mais tão fácil nos Estados Unidos, né? Enfim, o mundo está uma confusão. E a gente poder replicar isso aqui no nosso microcosmo brasileiro, eu acho que é a ideia do Acme Experience, né? Então, ouvir de você é fantástico. Mas diz aí, e aí, o que você resolveu da sua vida? porra, não faz pergunta difícil, né? Não resolveu nada! Ah, velho. Já me arrependi de ter deixado ele à vontade. Porra, já Daqui a começou pouco ele assim, vai meu. perguntar o que é que tu vai tomar no café amanhã, essas paradas, pô. Não, então, Se tu dorme de pijama, como é que tu dorme? Essas paradas, ele vai a perguntar. princípio, ano passado ele me convidou, né? Ganharia o ingresso do congresso e daria a aula lá no congresso. Mas ele me chamou, foi em outubro, foi uma semana antes do Congresso Brasileiro, eu não tinha condição de ir, ia dar 10 contos só de passagem para ir e voltar, né? Não, sem condições, assim, por mais que gostaria muito de ir, na logística não me permitia. Esse ano ele falou que como mudou
o formato do congresso, não sei o que, os ingressos estão mais caros, talvez ele não consiga me dar o ingresso. Estamos conversando e vão ser vagas mais limitadas, não sei o que e tal, vai ter mais coisa hands-on, pelo que eu entendi. Mas assim, se tudo der certo, o meu plano até agora é passar uma semana em Minnesota, em Minneapolis, com o pessoal lá do Minnesota Resuscitation Council, Consortium, que eles fazem a parte de ECMO, que não chega a ser pré-hospitalar, mas eles têm uma central e vão de ambulância instalar ECMO em hospitais menores e tal. E os caras têm uma estatística e uma logística muito legal. E eles têm um programa de não é um fellowship, né? Um internship ali, que você passa uma semana com eles. A princípio tá tudo certo, exceto pagar as passagens, né? Então, mas a ideia é passar uma semana em Minneapolis, aí depois vou pro Resussex e volto para casa. Vamos ver se vai dar certo. Até setembro tem bastante. Não, já deu. Ó, uma coisa que eu aprendi: palavras positivas têm poder, entendeu? Você tem que fazer uma visualização mental positiva, tá ligado? Não é papo de coach, não. Tu vai e é isso aí, tá resolvido e vai contar pra gente depois aqui na live como foi essa experiência toda que tu teve lá. Mas é um sistema de você. Agora, assim, já que a gente está. O Calil me deixou bem confortável, né, para falar aqui. Ô Reza, você realmente acha que essa história de ECMO na ambulância vai emplacar aqui no Brasil, cara? Porque isso, para mim, é uma parada tão. Cara, eu sou, né, já que você foi coach aí, eu sou um cético positivista. Cara, eu acredito que, principalmente assim, com o amadurecimento da medicina de emergência, a gente está formando profissionais que querem emergência para a vida, ou seja, que vão estar tanto no pré quanto no intra, tentando mudar o sistema mesmo. E, cara, eu conversei com o Lionel e com o Eric, que faleceu essa semana no congresso do ano passado, e os caras fazem Uhum. ECMO lá na França, e eles falaram assim: vocês vão ter ECMO no pré-hospitalar no Brasil. Vocês têm dinheiro, o país tem dinheiro, né? Então, assim, falar, o Brasil não tem dinheiro é mentira, né? Talvez seja mal investido, mas tem dinheiro. Vocês já têm o sistema. A gente sabe que o SAMU e tal tem vários problemas, mas a gente tem um sistema já criado. A gente já tem isso. É engrenar, é fazer as engrenagens encaixarem. Mas eu acho que sim. Não sei se em 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas eu acho que sim, cara. Assim, o que eu vejo é que estudando o PCR a gente vê que ECMO tem um potencial enorme. Vários serviços lá fora estão botando, começando principalmente no aeromédico, né? A Austrália começou recente, Londres começou esse ano, Bélgica tá com o país inteiro coberto com ECMO no aeromédico. Pô, então acho que vai ter muita informação para a gente conseguir trazer isso e aplicar. Na Austrália, eu fiquei lá uma semana, né? Na verdade, 2 semanas eu fiz um internship de 15 dias lá no Sydney Hams. Realmente, a canulação, eles ainda estavam começando o programa. Eu fui em 2018, já tem um tempinho. Mas eu tive até a oportunidade de fazer um transporte que eles fizeram em ECMO lá. Então, tiraram um doente de um hospital privado para lançar para um hospital público, porque o hospital público era a referência de ECMO. E aí o privado tá, tipo, uma coisa completamente fora da nossa casinha, fora da nossa realidade. Mas antes, só para terminar nosso bate-bola jogo rápido, que o Calil já está se coçando aqui, então deixa eu falar. ECMO primeiro ou toracotomia no APH? E aí eu termino esse nosso preâmbulo aqui da introdução Pô, do que sistema. pergunta, viu, cara? Que pergunta, viu? Tá Cara, eu maluco. acho que assim, a gente tem a mania de tratar a PCR como sendo uma entidade só. Não é. Perfeito. A PCR traumática é uma coisa, a PCR clínica é outra. Você querer botar Totalmente os dois no diferente. mesmo, você querer botar os dois no mesmo balaio, no mesmo fluxograma, tá errado. Não vai dar certo. Acho que, assim,
A toracotomia eu acho que é mais fácil porque depende só de mim, entre aspas, né? Assim, é óbvio E que eu do preciso doente, do, né? né? É óbvio que eu preciso do sistema depois para fazer, dar o cuidado. Agora, um bisturi, um finoqueto, você faz uma toracotomia no pré-hospitalar. A ECMO não, né? A ECMO você precisa toda uma série de engrenagens, um investimento maior, um treinamento maior, um sistema que entenda aquilo. Então eu acho que a gente vai ver mais tóracos antes de ver ECMO. Não, show de bola. Então, quer falar alguma coisa, Calil? Já que você fica reclamando, você só reclama? Eu estou sabendo que a gente está com uma audiência muito qualificada. Nossa presidente, Camila Lunardi, está vendo a gente ao vivo. Um salve para nossa presidente Camila. Presidenta, um salve, um coração para nossa. Aqui, ó, coração ECME para nossa presidenta. Aí, ó, até E, os coraçãozinhos subiram aí no vídeo. e hoje é um dia especial, dia 27 de maio, Dia Internacional da Medicina de Emergência. Eu queria mandar um salve para todos os emergencistas que estão aí. Um salve também para nossos alunos aí, ó. Silvio, aluno nosso preparatório para projeto especialista em medicina de emergência. Emergencista que vai conquistar a CRQE esse ano. Abraço, Silvio. Um abraço para o Pedro, Felipe, grande emergencista que está aí conosco também. Marisa, que está na residência. Estou sabendo que está ansiosa pelo ECME Experience também. Acho que foi Marisa, deve ter sido a segunda que se inscreveu, né? Nesse negócio aí. Grande Bruno Leite, um feliz dia para você, cara. Tem tocado aí o bolo de emergência. Cara, é muita dedicação para fazer conteúdo diário. Eu só conheço uma página ali que tem uma dedicação tamanha, que é o pessoal do M Emergência. Que os Esse caras pessoal se têm muito, empenha, né? Né, Calil? cara, muita criatividade da galera. É muita criatividade da galera que diariamente tem coisa lá, velho. Coisa sendo posta lá. Então, quem conhecer aí as mentes brilhantes por trás dessa página, manda um salve para eles, se vocês conhecerem. Um beijo no coração de vocês. Vocês alegram o meu dia, tá? Todo dia acordo, às 5 da manhã, uma das páginas. Ele acha que esse papo emplaca, né? É muito legal isso. Quer convencer quem, né? Quer É, convencer quem? mas, gente, Beijo. parabéns para todos nós, parabéns para os emergencistas e Hessner, o palco é todo seu. Fica à vontade aí, que eu já falei demais. Então, eu acho que a ideia, já que era falar a aula que eu usei na inscrição do concurso, mas eram 5 minutos, né? E como vocês queriam ouvir eu contar mais umas mentiras, o Schubert falou para eu botar aí uma parte de PCR junto, para a gente conversar sobre isso hoje. Então, eu, né, tomei a liberdade de mudar o título aí do concurso, que era Novos Talentos, né? Acho que são aulas, né? Porque, né, eu já falei, não sou novo nem talento, então vamos Ai, de conversar novo a sobre... falsa modéstia. Cara, não combina com você, cara. Novo, tudo bem que tu não é, que tu é velho, mas talento tu é, pô. Eu sou esforçadinho, cara. É. Assim, uma coisa que é um tema legal para discutir. Dar aula, conversar, se comunicar, é uma habilidade. Toda habilidade é treinável, né? Eu não acho que eu seja um talento, eu acho que eu sou esforçado e, cara, tentei estudar algumas coisas para me comunicar melhor, mas dizer que nasci fazendo isso é mentira. Então, para começar, já que a gente vai falar sobre PCR e RCP, o que a gente faz hoje em dia é uma necromancia baseada em evidências, né? Quando a gente fala em o reanimação cardiopulmonar, o nome reanimar é trazer de volta à vida, né? Isso é necromancia que a gente está fazendo. A gente está pegando alguém que está efetivamente morto e trazendo de volta à vida. Só que a gente não vai usar misticismo, fazer sacrifícios, a gente vai usar tecnologia, a gente vai usar a ciência para conseguir mudar o desfecho do nosso paciente. E eu acho que é importante quando a gente vai falar sobre a PCR, que é essa definição, né? Acho que tudo a gente tem que definir, né, o problema antes de tratar o problema. Vocês dois que estão na gestão entendem isso melhor que eu, né? Para você resolver um problema, você tem que definir ele, senão a solução que você vai achar não resolve o seu problema. Então eu gosto de entender que
a PCR, a parada cardiorrespiratória, é uma cessação súbita, inesperada da atividade cardíaca, potencialmente irreversível, num paciente que não tem doença terminal ou incurável. Cara, tu lê isso e daí tu começa a olhar, tá, todos os pacientes que eu tô fazendo RCP, que eu tô reanimando, se encaixam nisso? Será que a gente está fazendo um overtreating? A gente está tratando demais os nossos pacientes? Quando o coração para, realmente foi súbito e inesperado? Eu tenho uma causa potencialmente irreversível? Eu tenho uma doença terminal ou incurável? Então a gente vai botar isso na balança. Muitas vezes na emergência, assim que o paciente chega pra gente, a gente não sabe disso. Mas quando a gente começa a atender, a gente vai começar a puxar alguns fios aí que vão trazer essas informações para a gente ao longo da nosso atendimento. Por isso eu acho que antes de a gente falar como tratar a parada, como que eu vou atender esse meu paciente em PCR, seja ele clínico, seja ele traumático, será que eu devo começar a reanimação? Eu acho que isso é uma coisa que é muito do nós latinos, né, a nossa cultura, é que a gente faz RCP para todo mundo, né? Assim, a gente tem um gap aí de a população em geral acha que deve ser feito tudo, mas a gente não tem um treinamento de suporte básico para a população, né? Mas a gente vai atender, ou chega o paciente no hospital, já está morto há 3 dias e vamos fazer tudo o que nós podemos. Calma, será? A gente não sabe quando foi a última vez que ele foi visto, não sabe o que ele tem de doença. Então a gente precisa perguntar assim. Geralmente o que a gente vai começar, né? A gente começa a comprimir, começa a dar o tratamento e vai começar a ver se realmente a gente deve continuar esse investimento. Então acho que essa é uma pergunta. Eu devo começar? Eu devo iniciar esse tratamento? Porque nem todo coração parado é PCR. Às vezes é morte, né? Inclusive, né, Schubert, no The Pitch, a gente tem o episódio que às 7 da manhã chegam os pacientes do asilo, né? E a gente vê isso, a gente sabe que quem está no SAMU já foi acionado e sabe que aquele acionamento às 7 e 10 da manhã para um senhor de 85 anos em PCR não é PCR. Ele não acordou para o café da manhã, a família foi acordar e encontrou ele morto. Então, nem sempre que o coração está parado é morte. Eu gosto dessa metáfora da vela, que a nossa vida é como se fosse uma vela, né? A gente acende, a gente vai queimando e ao longo do tempo a cera vai derretendo. Se uma lufada de vento apaga a chama, cara, eu vou pegar o meu maçarico, vou pegar um lança-chamas, vou fazer de tudo que eu puder para acender de novo. Agora, se eu queimei toda a cera que tinha, será que adianta eu ficar jogando fósforo, fósforo, fósforo? Ou será que está na hora de a gente entender que isso é morte, que isso não é uma PCR, né? Então acho que é começar um pouco mais filosófica a conversa. Se vocês quiserem interromper, né? Fiquem à vontade Rapaz, meu também. irmão, o cara foi lá no. O cara foi profundo agora, hein? Tem que respeitar. Lá ele. Você sentiu, Calil, a Lá ele, profundidade mil vezes. do Ren? Lá ele, Pô, falando mil de assunto vezes. sério, carioca tem que cariocar, né? Vou já mandar tirar ele da live. Vê quando ele pega uma suspensão de 1 minuto aqui. Bom, mas então, já que a gente viu essa parte assim de que talvez a gente não deva começar RCP em todo mundo, em quem a gente decide? Vamos reanimar esse paciente. Eu quero falar para vocês que a RCP, a reanimação cardiopulmonar com pressão torácica, não salva ninguém. Mas é a coisa mais importante que a gente faz. Todo mundo que fez a CLS, que já ouviu falar da ARRA, sabe que tem duas coisas que mudam o desfecho no... Né, comprovadamente tem duas coisas que mudam o desfecho no paciente parado. É compressão torácica e desfibrilação. Isso a gente tem evidência. O resto tudo a gente faz baseado em vozes da cabeça, né? Teoricamente, adrenalina também, teoricamente. Daí a gente entra talvez no melhor desfecho neurológico, mas sim, tá, aumenta a sobrevida. Beleza. Mas o que salva, que a gente tem evidência que muda desfecho, realmente é isso, concordo. Beleza. Mas será que... Por que você faz compressão torácica em alguém? Pô, o cara tá lá
com o coração parado, para que serve eu apertar o peito dele? Qual que é a intenção? É isso daqui, né? Eu gosto de falar que o cardiologista sempre acha que o coração é, nossa, o órgão mais fantástico do mundo e, né, uma coisa mística. É músculo, é elétrico, é alma. Não, velho, é uma bomba. Ou duas bombas, se tu quiser separar, né? A única função do coração é fazer o sangue oxigenado circular e trazer o sangue do corpo pro pulmão. É só uma bomba. Então, se eu tenho um problema de bomba, eu vou tentar apertar o peito para fazer a substituição dessa bomba, né? Para tentar fazer esse sangue circular. Então, eu tinha ali no flow, né? Não tinha fluxo. E agora eu vou passar para um low flow, um fluxo baixo. Né? Quando eu aperto o tórax, faço a compressão torácica, eu faço o sangue circular, mas não de uma maneira tão eficiente quanto a minha bomba intrínseca ali. Mas será que isso serve para todo mundo? A compressão torácica faz sentido em todas as PCRs, em todas as causas? E assim, a gente acabou de falar que o que muda desfecho é compressão torácica e desfibrilação. E a gente não entende que o básico não é simples, que ele é fundamental. Se eu quero te vender um plano de telefone celular, Calil, tu quer o plano básico ou tu quer o Black Plus Master? O Black Plus Master, porque tem que ter básico, 5G. O básico vai ter 12 minutos de ligação por mês Não dá. e 2 SMS, que ninguém mais usa. Não dá. Não dá. Não sei se ainda existe plano TV a cabo, né? Mas TV a cabo básica vinha com TV Senado, Shoptime, 2 TV Igreja. Eu queria o plano Black, né? Mas a gente não pode entender o básico assim. A gente tem que pegar a semântica da palavra e entender que básico vem de base, vem de fundação. E a gente não consegue construir o avançado sem uma base sólida. Então, aquela coisa de, eu sou suporte avançado, vou fazer suporte avançado, não. E não adianta nada o que a gente estava conversando ali sobre ECMO, sobre toracotomia, sobre helicóptero. Se eu não ensino o popular a fazer RCP, se nós da saúde não soubemos fazer uma RCP de qualidade, então a gente tem sim que focar no básico, porque ele é fundamental. E aqui a gente vem para a parte mais importante do ACLS, né? Saindo do básico e agora vindo pro average, né? Porque o A de ACLS não é advanced, é average, né? É médio. O avançado vai vir depois. E aí, Schubert, concorda? Então... O cara tá seco por uma polêmica. Eu não vou cair nessa. Eu vou ficar quietinho. Então, mas o ACLS a gente sabe que ele, sim, é suporte avançado à vida, o nome dele, porque entram em algumas outras intervenções que o suporte básico não faz. É uma maneira de dicotomizar isso, mas isso daqui, se não me engano, é o... Putz, não é o Weingart que fala, esqueci quem é que fala que o ACLS é o curso de atendimento a PCR para o dermatologista. Todo médico tem que saber isso. Emergencista não, né? Tem que ir um passo além do ACLS. A gente não pode se resumir, porque a parte mais importante do ACLS é essa parte menorzinha aqui, né? Que todo mundo ignora. Os Hs e Ts. As causas... Olha, o Rezer, eu não sei aonde você faz a CLS, mas se a pessoa não fala isso aqui, ela não passa no ACLS. Então não dá para ignorar, pô. Tem, tem os ACLS aí que basta lembrar de 2. Já vi. Se você for pegar o checklist lá no Megacode, ele fala que é citar. Citar, tem que citar. Ah, sim, mas daí beleza, eu tô lá. Hipóxia, hipovolemia, tamponamento. Não adianta nada, né, velho? Pô, é muito Mobral mesmo a CLS. Desculpa, gente, quem gosta aí. A CLS é quase nada da restologia, né? Depois que você começa a estudar, que vem o grosso, né, do conteúdo. Lá ele. O conteúdo, pô. Eu também sou instrutor da CLS, acho que assim, ele tem não, sou também, eu acho que eu já perdi minha... Eu tava dando a CLS esse final de semana. Então, ele tem um papel mais de 2 anos que eu não faço, né, acho que perde, você tem que licenciar de novo, né? Mas, assim, uma coisa que a gente batia muito,
até hoje, no nosso treinamento aqui da Abramed Ceará, é que nas nossas discussões, porque houve uma época que te pegava no pé de assim, que você pensar em causas razoáveis para aquele cenário que você estava conduzindo e tratar. Pô, só que teve uma vez que o aluno fez uma confusão maior do mundo e, de fato, no checklist eu não podia reprovar o cara pelo checklist. Isso. Quando você pega o checklist lá, cite, aí, pô, você vai fazer o quê? O cara tá no, se ele citou, ele tá no direito dele, né? Mas é muito nonsense, né? Daí é aquilo que a gente estava conversando, né? Depende muito do instrutor, vai ter algumas fases do curso que a gente consegue puxar. Tanto é que se você for pegar os cenários possíveis, tem PCR em gestante, tem PCR em dialítico, PCR pós-cirurgia cardíaca. Pô, tem umas coisas legais, mas ele não cobra isso. Ele deixa o instrutor discutir isso, né? Eu acho que a gente pode puxar sim, mas vai depender da turma, vai depender de vários outros fatores, né? Mas para mim essa aqui é a parte mais importante do ACLS e é aquele mais deixa lá no cantinho, assim, né? Que é como tu disse, né, que ali é meio Mobral, assim, a gente decora isso daí e tá bom, fica feliz com isso. Então, vamos conversar sobre um caso. O pessoal do pré-hospitalar acionado para atender uma queda de moto, né, suporte básico, pegou esse paciente que caiu sozinho de moto, foi uma cinemática importante, botou na viatura de suporte básico e levou para a UPA mais próxima, porque o hospital terciário centro de trauma fica a 3 horas de distância, um cenário completamente impossível no Brasil, né? Ninguém vai se deparar com isso, né? Então a gente sabe que vai chegar esse tipo de paciente. E aí, esse paciente chega lá na UPA, você está na UPA, recebe esse paciente vítima de trauma e ele tem uma PCR. Parou, você não sente mais pulso dele. Ele tem uma causa reversível? Então, será que isso é uma PCR por definição? Aqui está todo mundo entre amigos, né? Todo mundo vai pegar seu ultrassom, tirar da pochetinha, bota lá, fez toracotomia digital bilateral, botou, não está tamponado, e você vê a barriga cheia de líquido. Pô, esse cara sangrou. E aí, na UPA, em Sertãozinho da Pirapora, ali no ACLS está como causa reversível, né? Causa potencialmente reversível, hipovolemia. Pô, beleza, descobri qual que é a causa. E aí, dá para tratar? Você vai meter o ringer e levar o cara pro teu centro de trauma? Não, né? Então, é uma causa potencialmente reversível. Mas nesse nosso contexto, pô, Guilherme, então você está falando que chegou a PCR traumática por hipovolemia na UPA, longe do centro de trauma, não é para reanimar? Eu acho que não. Já que você quer Polêmico, hein? polêmica. Polêmico demais. Porque volta lá naquele slide que eu falei, qual que é a Eu, função do coração? Bombear. Adianta eu ficar apertando o peito do caboclo por 20 minutos porque é protocolo? e sem volume, O cara batendo no sabe que é seco, apertando no hipovolemia. seco, né? Não é um problema de bomba. Olha, Você. essa discussão da PCR traumática em particular, a gente vai ter no Active Experience, né? É um Tô ansioso. cenário de luta. Então eu vou me relegar à minha insignificância e não vou emitir nenhum comentário, porque não é com você que eu vou cair na porrada. Então eu tô bem tranquilo. Tô sabendo e estamos em processo de derrubada do Carioca, assim, procurando argumentos e fortalecendo o caso para Tu que tá no passe corner. vergonha lá. Resner, tu tá no corner do Isso, adversário dele? isso, tô sim, Vou tamo, ficar no tamo corner com preparado. vocês também. Eu quero Carioca se lasque. Então, Tá? já que a gente Tô tá torcendo por falando, vocês, viu? já que a gente decidiu, então, iniciar a reanimação, se a gente acha que é uma PCR, a gente vai procurar os HZTs. Então a ideia é você ter a lanterninha, olhar embaixo do carro, então meu ultrassom no caso, ou né, seja lá o que for, a minha história clínica, meu exame físico, para achar qual é o defeito e poder tratar. Se a, se a parada cardíaca é uma cessação súbita e inesperada com causa potencialmente reversível,
né? A gente vai ter que achar alguma coisa para tratar. Então não adianta só apertar o peito e ficar à espera de um milagre, né? A gente vai ter que efetivamente procurar qual é a causa para poder tratar. Então, um outro caso para a gente conversar, né? O paciente que chega com dor no peito, o mesmo caso também que apareceu no The Pitch, que foi fantástico o tratamento. O cara chega, você faz eletro, tá ocluído a Cenas coronária. de emergência, momento merchan, @cenas de emergência, vou botar aqui embaixo, nosso podcast, meu e do Resner, tá? Sigam a gente. Ele para em FV. Aí você vai lá no seu fluxograma do ACLS, desfibrila, não faz nada no primeiro ciclo, desfibrila, adrenalina, desfibrila, amiodarona, desfibrila, adrenalina, desfibrila, amiodarona, desfibrila, você vai andando essa escadinha até que chega um ponto que você vai subindo, e você olha lá para baixo e você fala, tá, e agora? O que eu faço, né? Será que o ACLS responde todas as minhas perguntas? Cheguei num final dele, porque eu acho que insanidade é essa definição, que insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente, né? Então, quando a gente está nesses cenários aí desafiadores de entra no protocolo, principalmente AC, mas ele manda você fazer as coisas ad eternum, né? Adrenalina, adrenalina, nada, choque, nada, adrenalina. Até quando? O que eu espero, né? Então, se a gente volta lá para os Hs e para o Ts, cara, eu tenho que procurar a causa para poder tratar. E aí aqui a gente vai ter outras maneiras, né, mais disruptivas, que a gente volta lá também para o nosso começo de conversa lá de ECMO, né, que é uma coisa que tem crescido muito aí, inclusive no pré-hospitalar, de botar na ECMO e levar para o CAT esse cara. Pô, será que faz sentido? Né? Eu acho que faz. Mas isso é um outro assunto, né? E acho que terminando essa parte de atendimento a PCR e voltando para saindo um pouco das discussões aqui um pouco mais acaloradas e voltando para uma parte mais filosófica, eu acho que a gente tem que entender que, ao contrário do que dessa estátua aí, a morte não é uma inimiga, ela é uma certeza. Todo mundo fala, né? A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Então, por que a gente não se prepara e por que a gente acha que a gente tem que... A gente não pode... Nosso paciente não pode morrer. Ele vai morrer. Nossos pacientes vão morrer. Quem lida com emergência, a morte é uma certeza. Ela tá ali em algum plantão. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai vir um paciente e vai morrer. Independente do cuidado que a gente tiver, a gente tem certeza que esse paciente vai morrer. É óbvio, né? Que a gente tem que pensar lá nos nossos pacientes que às vezes não tem uma PCR, que eles têm morte mesmo. A gente tem que pensar nos nossos pacientes que têm os Hs e Ts, que a gente vai procurar e tratar. E a gente tem que ir para a ECME para entender o que a gente tem de melhor na ressuscitologia para garantir um melhor desfecho para esses nossos pacientes. Acho que era isso que eu tinha para falar sobre PCR. Rapaz, muito boa a discussão, velho. Tô raciocinando aqui sobre esse último slide que você colocou aí, porque eu queria trazer uma discussão um pouco mais filosófica também, entrando nessa linha, sabe, Guilherme? Parabéns, cara. Parabéns pelas discussões que você trouxe, de verdade. Porque, assim, quando o cara entra na residência de medicina de emergência, ninguém fala para ele que ele vai lidar com uma morte no dia a dia. Que a rotina dele vai ser lidar com a morte. Uma vez eu falei para um residente que estava falando que... E tem muita gente que utiliza essa palavra, né? A residente estava utilizando o termo perdi um paciente, perdeu um paciente. Cara, a gente lida com umas situações em que a mortalidade é muito alta, cara. O barco mostrou isso aí. O barco trouxe uma realidade das emergências brasileiras que deve gerar muita reflexão, mas ninguém diz para ele, tipo assim, metade dos pacientes que você vai atender, mais da metade dos pacientes que você vai atender vai morrer. Né? Seja ali na fase aguda ou na fase subaguda,
durante a internação hospitalar. A gente não é ensinado na residência a lidar com isso, né? A gente, pelo contrário, a gente entra para enxergando e vislumbrando o outro lado. Aí você salvar e não sei o que, você entra para isso, né? Então, eu costumo dizer, não eu costumo dizer, várias pessoas dizem isso, que a frustração ela é a diferença entre a expectativa e a realidade. Quanto maior for essa diferença, maior será a frustração, né? E muita gente tem tido conflitos com isso. Quando entra na residência, então mesmo quando sai da residência, vai para a especialidade, e vê que o dia a dia ali, eu acho essa discussão relevante de trazer hoje, em um dia como hoje, especial, né? Porque a gente precisa colocar isso na cabeça dos residentes também, dos nossos residentes, né? Que você precisa aprender a lidar com isso. A gente lida com situações muito graves, cara, com mortalidade muito alta, né? Um choque séptico, né? Um rebaixamento grave do nível de consciência. Mortalidade PCR, então, né? A doença de maior letalidade que existe. Você pega os melhores trials aí, pega o resultado do Paramedic 2 trial, por exemplo, que você pega lá a epinefrina versus placebo. Aí, a epinefrina melhorou sobrevida e tal, não sei o que. Você vai pegar o resultado, um grupo é 2,3% de sobrevida em 6 meses, o outro é 3,1%. É muito ruim, velho. É um resultado muito ruim mesmo, né? E aí a gente precisa deixar mais claro que nossas intervenções têm que ser tempo oportunas, pertinentes, para a gente fazer a diferença no desfecho de alguns pacientes, né? E se a gente não tiver com a cabeça tranquila, com a cabeça... Claro que assim, vai morrer muita gente, eu não preciso fazer muita coisa, não preciso ter um emergencista ali, porque vai morrer muita gente, né? Isso não existe. Né? Fiz um discurso... Fica à vontade, Chutes. Não, eu acho que essa reflexão é importante, mas, por outro lado, e eu acho que é o papel que é um pouco do intangível, do que, às vezes, as pessoas elas não visualizam, mas é que, muitas das vezes, a gente sabe, né, que a mortalidade ela é altíssima, mas não significa que o paciente que está ali, que morreu, que é o nosso paciente, né? No fundo, eu acho que, e aí eu acho que é a beleza da medicina de emergência, mas é porque muitas das vezes, você não pode mudar aquele desfecho, mas a sua presença ali, né, e na comunicação com a família, né, é onde a importância do seu papel, ela é, cara, fundamental, porque você dá para a família uma certeza de que tudo que poderia ser feito dentro das nossas limitações, que são muitas, né? Acho que a gente aqui está só discutindo limitações da medicina, foi feito por alguém que sabia o que estava fazendo, e ou porque não fez o que deveria, o que queria que fosse feito. E eu acho que aí que é onde a gente tem que mudar a lente, né? E aí, tirando óculos e botando outro óculos de outra lente, entender que, na verdade, a maior ação hoje da medicina de emergência é você conseguir acolher todo aquele núcleo familiar, né? Por isso que a gente é considerado uma especialidade de porta, né? De base, embora não seja atenção primária, você tem esse efeito de capilarizar todo o cuidado do paciente, né? E acho que essa reflexão é muito poderosa, né? Não existe nada a fazer. Calma lá. Tem muita coisa a fazer. Acolher a família, conversar com a família, explicar o caso, né? Dar um certo desfecho, permitir que a família veja o paciente, né? Antes se despeça, né? Eu acho que tem muita coisa a ser feita, que muitas das vezes a gente não para um pouco e pensa, né? Porque há 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu sou o primeiro, às vezes, a não conseguir fazer isso. Tá? E a gente tem que se policiar para que a gente não perca a essência da medicina de emergência, que é estar lá para o pior dia da vida de todos os pacientes. Eu acho que esse é o cerne, né? Todo mundo aqui faz o que faz porque gosta,
e porque entende que é meio que uma missão, né? Assim, você não escolhe a medicina de emergência, a medicina de emergência escolhe você, né? Tem essa frase também. Deixa eu pegar essa linha e falar assim, eu recebi elogio não, agradecimento formal, assim, no SAMU 2 vezes desde que eu comecei, talvez porque eu não seja bom, não, mas foram só 2 vezes que, assim, eu recebi agradecimento, uma cartinha. As 2 vezes foram pacientes que morreram. Não foram eles que mandaram a carta, né? Foram os familiares, obviamente, mas uma delas foi uma paciente que a gente tentou reanimar, ficou acho que uma meia hora, 40 minutos, não conseguimos reverter a PCR, a família viu os esforços. A segunda foi um carro que caiu no rio, a gente chegou, o bombeiro já tinha resgatado, estava em PCR por afogamento, a gente conseguiu reverter, né, tratar a hipóxia e reverter o afogamento, levar para um hospital e acabou morrendo no mesmo dia, algumas horas depois. Mas a família agradeceu porque teve tempo de se despedir. Então acho que, cara, foram pacientes que morreram, mas assim, a gente tem esse impacto e, né, não são só números, né? É 2%, 3%, mas isso que você falou, né, o núcleo familiar aí, o impacto que a gente tem na vida das pessoas. Sem dúvida. Eu também, a única vez que eu ganhei presente foi da família de um paciente que faleceu. Eu ganhei um isopor cheio de camarão, 7 dias depois do óbito dela. Eu era residente ainda. Mas isso é um bom sinal, cara. E principalmente se você tem uma cabeça boa com isso, porque os pacientes não lembram da gente e tá ok, tudo bem. Os pacientes que você melhor atendeu, que principalmente os que sobreviveram, você entubou, usou droga amnésica na dose certa, ele não vai lembrar de você mesmo, né? Se tudo der certo. Se tudo der certo, se tudo der certo, ele não vai lembrar de você, né? Então, e se você tem que estar com a cabeça boa com relação a isso, né? Vocês vão querer fazer a parte 2, que é aquela aula que eu mandei para vocês do concurso? Quem manda hoje aqui, excepcionalmente, é o Schubert. Olha, galera, eu acho que a nossa discussão ela poderia continuar nesse tema que eu acho que está sendo muito relevante. É discussão para, no mínimo, em uma caixa de Heineken. Por Uma baixo. caixa. Eu concordo, Calil, porque hoje é o dia do emergencista, né, galera? Então a gente tem que comemorar, né? Então a gente tem que ficar conversando sobre esses assuntos que às vezes eles são um pouquinho mais áridos de conversar, porque, cara, de verdade, não é fácil o que o Reznor faz todo dia, né? Eu imagino que para estacionar o helicóptero dele na casa dele já é uma coisa difícil, né? Imagina para sair para trabalhar todo dia ali. A Né? casa Então, é tão grande que dá para botar, não precisa nem fazer baliza. Não precisa nem fazer baliza, né? O cara estaciona ali, imagino que ele não paga de gasolina, né? Que não é nem gasolina, né? Acho que é combustível de avião, sei lá o que é que o cara paga. É elétrico, pô, é elétrico. É o Elon Musk aí, tem Starlink associado o helicóptero. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, eu acho que a gente pode deixar no chat aqui, a galera escolhendo aí. Isso aí, eu ia pensar. Tá bom por hoje, vamos embora, né? Deixa a galera nos comentários aí. Enquanto a galera tá falando aí nos comentários, tem um delay aqui. É tipo você assistir futebol pelo streaming. Tem um delay pra galera chegar aí. Falar em futebol, o saudações. Gol. Saudações rubro-negras aí. Matamos Palmeiras, né? Domingo, então vamos lá. Mas eu queria lembrar vocês, tá, gente, que ainda tem vaga no ECME Experience. Poucas, mas ainda tem. Então, já deixei o link aqui. Vou deixar o link de novo aqui. Então, você dá uma conferida lá e garanta sua vaga. Ó, a galera tá dizendo para mandar bala para continuar. João Gabriel, abraço, João. Aline. Aline, sim. Aline foi a primeira inscrita no ECME. Primeira inscrita no ECME foi a Aline Almeida. Um abraço, Aline. Do interior de São Paulo. A galera tá, então, ó. Tá animada, ó. Tá animada, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Eu curti muito o que preparou, Resner, pro concurso, tá?
porque assim, é uma coisa que a gente tem que discutir com mais profundidade. E eu acho que é uma coisa que ninguém se prepara para isso. Ninguém se prepara, não se ensina na faculdade. Ninguém se prepara, né? Ninguém aprende. A gente aqui, não sei você, mas você carioca nunca estudou isso. A gente vai aprendendo aí aos poucos, aprendendo na marra, apanhando, errando, aprendendo. E eu acho que é um tema bacana para discussão, tá? Tema bacana para discussão. Então tá. Ó, Qual é eu então. referência para poucos? Você pegou essa referência aí, galera? Quem pegou essa referência, manda ali no chat. Aí isso vai falar muito sobre sua idade, entendeu? Quem Vai pegou essa entregar a idade. referência vai entregar a idade. Fala aí, você sabe quem é essa pessoa que está aí no slide? Você sabe quem é? Pô, e digo Não é mais, do meu o nome tempo. do autor. Não é do meu tempo. Eu Do ator. confesso que eu fiquei meio boiando quando o Resner falou isso. Eu vi que o Calil abriu um sorrisão, que a gente assistiu junto, né? O Calil falou: Caraca, que saudade! Entendeu? Então você Da puta. percebe. Diz aí, Resner, quem é esse fera aí, cara? Então, né, quando eu era jovem, ou seja, muito tempo atrás, Jovem! Jovem! passava na TV Cultura, agora eu acho que passa na Nickelodeon ainda, alguma coisa assim, alguma dessas da TV a cabo Black Plus, mas esse era o Bigman. O Bigman era um cientista maluco que ele fazia umas experiências, ele recebia cartinhas de verdade das crianças. No Brasil eles foram traduzidos com os melhores nomes, né? Que era tipo Paulo Chuvoso de Nuvem Molhada. Pergunta, como é feita a chuva? Mas nos Estados Unidos, que era o original, eram cartinhas de crianças mesmo que faziam as perguntas e ele respondia e fazia as experiências super legais. O cara dava uma aula incrível de uma maneira assim para você realmente aprender o conceito de uma maneira fora da caixa. Mas ele tinha um personagem que era o professor Chatoff, em inglês I am boring, e ele era assim, é um cara que também detinha conhecimento. Ele era um professor, só que ele era chato. Eu não queria ter aula com o professor Chatoff. Eu queria ter aula com o Bigman. As aulas do Bigman eram boas. Ele prendia minha atenção. O professor Chatoff me fazia dormir. E eu acho que assim, quando a gente estava conversando ali sobre dar aula, sobre ensinar, sobre se preparar, quando eu gasto o meu tempo para preparar uma aula, eu quero que a minha mensagem, eu acho que a minha mensagem é importante o suficiente para vocês ouvirem. E eu quero que vocês ouçam a minha mensagem e que não entre por orelha e saia pela outra. Eu não quero que a minha plateia fique dormindo enquanto eu falo. A menos que eu esteja dando uma aula de hipnoterapia, né? Então talvez eu queira que a minha plateia durma. Mas geralmente a plateia dormindo não é uma coisa boa. Então eu comecei. Então a gente vai puxando algumas coisas assim de como que eu faço a minha mensagem chegar nas pessoas. Acho que todo mundo que no Instagram já deve ter se deparado com esse cara, que é o Guismanioto. Cara, o bicho é muito bom. Ele dá umas aulas, ele é um engenheiro que ele traz uns conceitos matemáticos de engenharia de uma maneira completamente fora da caixa. O último vídeo que eu vi dele, vocês sabem que aqui em Balneário estão criando a Sena Tower, que vai ser o maior prédio residencial do mundo, mais de 500 metros de altura. E ele E tu fez já um comprou sua cálculo. casa lá, cara, pra tu estacionar seu helicóptero? Daí eu tive que pegar o A terraço. cobertura, a cobertura. Isso. Tá baratinho, tá na faixa de 200 a 300 milhões. Tranquilo. Mas ele fez o cálculo de se você trouxer cigarro no porta-mala do Monza, quanto dinheiro você vai conseguir vendendo cigarro para os pedreiros que estão trabalhando na Sena Tower? Cara, uma matemática. E assim, isso é totalmente Paulo Freire, né? Não porque ele é comunista, mas ele está trazendo para a realidade de quem está assistindo ele. Ele poderia dar uma aula de matemática e explicar esse conceito matemático, mas ele está criando uma conexão com o público. Eu quero criar uma conexão com o meu público para falar a mesma língua, para que ele entenda a mensagem que eu estou tentando levar.
Ele é o cara da pizza, que ele fala quanto você deve vender a fatia de pizza para você ter lucro na pizzaria? Talvez não vi esse, mas Não vi ainda nesse parece. vídeo também, não. Eu Mas vi do Monza. parece. Do Monza eu vi. Do Monza eu também vi, mas eu acho que ele tem a da pizza também. É bem Enfim, possível. Então, essa conexão com o público é a primeira coisa que a gente tem que fazer para transmitir a mensagem. Mas, para a gente realmente fixar alguma coisa, para a gente conseguir aprender uma habilidade, seja ela uma habilidade de emergência, uma habilidade manual ou uma habilidade mesmo, né, de ensino, uma coisa importante é a prática deliberada. Porque o William Osler, né, um grande médico, um grande professor, ele disse que você aprender com você aprender com o paciente, aprender a prática sem os livros, é como navegar sem mapa. Dá para aprender? Até dá, né? Mas assim, não é o ideal. Agora, você aprender nos livros sem o paciente, sem ir para a beira do leito, é nunca sair do porto. Então a gente tem que unir esses dois, né? A parte prática com a parte teórica para conseguir o melhor possível. E a prática deliberada tem né, um jargão aí que é a história das 10.000 horas, né? Que para você ser proficiente em alguma coisa, você tem que fazer aquela coisa por 10.000 horas. E não é isso, né? A gente sabe que se a gente fizer a mesma coisa errada durante 10.000 horas, a gente vai estar muito bom em fazer a coisa errada. Não significa que eu melhorei, que eu estou fazendo a coisa certa. A prática deliberada envolve você ter um objetivo e você ter um feedback. Então a gente acaba fazendo isso, né, várias habilidades que a gente faz durante a graduação, a residência, a especialização, nossa prática. É isso, né? É a gente ter um tutor, um coach, assim, pô, vou entubar. A gente vai dividir em micro skills, né? Então, como é que eu entro com o laringo? Como é que eu vejo a valécula? Como é que eu passo o tubo? E ter alguém que é um expert falando, ó, faz isso, faz aquilo. Ultrassom, que é uma coisa que a gente gosta muito também, né? A gente vê os alunos no começo, pegam o probe e vão lá, I just got to say, e começa a olhar tudo sem saber o que tá olhando. Porque, não, porque eu quero ver. Mas o que você quer ver? Então, assim, vamos fazer prática deliberada? Hoje é dia de fazer fast em todo mundo. Mas o cara tá infartado. Não, mas a gente vai treinar o protocolo, né? A gente vai treinar as janelas do fast. A gente vai praticar de uma maneira deliberada isso. Então, eu acho que isso é uma maneira legal de a gente aprender alguma coisa. E depois a gente tem utilizar grupos. Então isso é uma coisa que, né, que todo mundo é instrutor de vários cursos, de CLS, TDAC, AT, o que for. Mesmo na faculdade, a gente dividir em pequenos grupos e fazer essas simulações que a gente vai conversar, que a gente vai ter uma equipe trabalhando, porque a gente sabe que na emergência ninguém trabalha sozinho, né? A gente precisa da equipe, da nossa equipe multi, a gente precisa dos residentes, dos outros especialistas, da parte de apoio. Então a gente treinar isso também é importante. E assim, é muito mais fácil eu fazer uma pergunta para o meu professor enquanto a gente está fazendo um atendimento simulado do que no meio de uma sala de aula com 400 pessoas levantar a mão e falar, professor, tal coisa que eu não entendi. Então, a gente faz um caso que traz para a realidade do paciente, a gente está com o mapa, a gente está navegando e a gente está em grupo, isso aumenta muito como a gente consegue entender e aprender os conceitos. E depois a gente vai fazer a repetição espaçada, né? Então não adianta eu ir para a ECME e ficar ali 2 dias imerso no que tem de melhor de medicina de emergência e depois nunca mais ver emergência, só no que vem no próximo ECME. Tá bom, até, né, repetição já tem ECME ano que vem. Mas se não tiver, eu já tô já tem. Aí, ó. Então, já tem. Mas a repetição espaçada é isso, né? A gente ir se expondo ao mesmo conceito várias vezes, a gente ir relembrando, né? Tem umas coisas legais que agora a gente tem um monte de caixinhas que recebe em casa, né? Livro, comida, cerveja. Lá nos Estados Unidos tem até uma de emergência, vocês já viram isso? Vem kit de Não. crico, vem kit de não Sabia sei o não. que,
Cada mês é uma habilidade para você treinar. Bem, bem legal, assim. Mas da hora de Legal, você hein? fazer essa repetição espaçada. Aí, ó, quem que é o Vou, empreendedor que vai vou, vou abraçar essa até, ideia aí? vou até anotar aqui já o. Pô, cara, esse cara E vai me outra encher o coisa, saco quinta-noite, velho. Falando disso. e, e- e outra coisa que a gente, né, vê muito que, principalmente, às vezes a gente vê isso em congresso, né? Na emergência a gente é um pouquinho diferente, né? Mas a gente aprendeu até a aula que o slide era assim, né? Esse é Rapaz, o cara vai contar, o paciente chegou na emergência por volta das 10 da manhã de uma segunda-feira chuvosa. Porra, aqui tem 1000 palavras para falar a mesma coisa que isso daqui. Então uma imagem literalmente vale 1000 palavras. Vocês conseguem imaginar o que é esse paciente sem eu botar uma parede de texto contando toda a história? Só de olhar essa imagem vocês já conseguem pensar em diagnóstico diferencial. Agora eu posso criar a história do meu paciente. O meu eu paciente só tem não um consigo rosto, né? dizer que a noite estava chuvosa, que a roupa dele tá muito seca, o Redner. É porque ele veio de carro. Idiota. Idiota. É, exato. Mas então, a gente ter esse apelo visual também é uma maneira de a gente ajudar né, a parte de storytelling, né? Você criar uma história e você criou a conexão com o seu público e agora o público está participando da história com você. O seu personagem principal é quem é o seu público, mas os personagens secundários aqui, o meu paciente, agora ele tem um rosto, ele tem uma cara, né? E eu consigo contar a história dele e agora as histórias estão se encontrando, né? Se estão se cruzando, a gente vai atender esse paciente. E esse daqui é né? Eu com criança pequena, a gente tem um livro que é o Monstro das Cores. Cada cor é uma emoção e a gente tem que usar isso também. A gente precisa da emoção porque o nosso cérebro foi feito para guardar aquilo que emociona a gente. As memórias mais duradouras são as que são feitas com emoção. Você se lembra do primeiro beijo, você lembra quando você bateu o carro, né? Então coisas que tiveram um apelo emocional junto. Então a tua aula tem que ter emoção também, se você quer que o teu paciente guarde, o teu público guarde aquilo que você está falando, que preste atenção. Então a gente trazer o monstro das cores para a aula é uma coisa que ajuda também a fixar o conteúdo. E também o jogo do tigrinho. Pô, mas peraí, jogo do tigrinho na aula? Gamificação. Eu não quero ir na CPI, não, tá, Redner? Então, se puder passar logo esse slide aí, só Pronto, já, obrigado. vamos Obrigado. Produção, produção, por Produção, favor, editar isso obrigado, aí, tá? obrigado, Editar essa obrigado. parte aí. Editar essa parte aí. Não Editar essa estamos parte falando aí. para ninguém usar bets, mas para usar gamificação. Você trazer esse elemento de jogo, de competição, cara, isso eu faço com os meus alunos porque eu fiz, a gente estava comentando do Resussex, tinha, cara, valia, dava, sei lá, um acesso a um curso ou qualquer prêmio que não valia muita coisa, mas tinha um Kahoot da vida ali que, cara, eu comecei a responder e daí eu tava entre os primeiros e daí eu cheguei no topo e daí eu errei uma e meu Deus, e assim, foi muito legal. Agora eu faço, mesmo sem valer nada, as pessoas participam e tem uma carga Galera emocional junta. competitiva, né? É galera competitiva pra chuchu, hein, Redner? É competitivo, hein, fera? Cara, quem tá na medicina é competitivo, ponto. Quem tá na emergência também. Então, não venha com 9 horas, a gente sabe que todo mundo é competitivo. Mas você trazer esse elemento de gamificação é uma maneira legal de a gente também conseguir explorar o conteúdo. Por último, né, acho que essa é a principal pegada, me corrijam se eu estiver errado, mas da ECME, qualquer pessoa que tenta fazer a distinção entre educação e entretenimento não sabe nada sobre nenhum dos dois. Então a gente cruzar a educação e entretenimento é a maneira de a gente conseguir atingir o público e fazer a nossa mensagem não passar de É, um ouvido para o outro. isso é sensacional você ter trazido essa frase, o Redner, porque a primeira vez que eu vi essa frase foi há 10 anos atrás, quando eu estava justamente fazendo um curso de educação médica, né, com a galera que era na época, né, totalmente disruptiva. Então, e hoje eu vejo o ciclo, né, não é bem um ciclo, né, mas aquela sementinha que foi plantada lá atrás, em 2015,
onde eu fui lá para Nova York. O Haney era novinho, então ele também estava começando, conheci ele lá. O meu mentor, o Rob Rogers, que agora ele está em outra área da medicina, ele... Oi? Soroterapia, Rob Rogers. Não, é medicina de precisão, é diferente. Ele Não é, tá não é, não é, prescrevendo não é soro, mano. soro. Não, É não é isso não. soro. Não é soro. Enfim, então a ideia Ele tem um é essa, instituto de cara. soro. Hoje ele tem um É coach. instituto de soro. É coach. Gente, é impossível a gente ter um papo sério aqui, né? Mas, enfim, não é soro. É coach, então. Não, coach ele sempre foi. Cara, você teria a capacidade de tuitar o seu próprio infarto com Supra para o mundo inteiro acompanhar Não, e porque eu não você acredito em ensinar. infarto com Supra. Na época era 2015, Resner. 2015, para de 9 horas, por favor, que você não use infarto com Supra. Eu sou fodão que não uso infarto com Supra. Pra merda. Enfim, então foi sensacional, porque é isso, cara. O que a gente está fazendo aqui, a gente está tentando entreter. Eu sei que é difícil com o Calil falando besteira, mas a gente tá com essa missão e a gente está preparando aí o evento com muito carinho para todo mundo, né? E eu sei que é isso também que você busca fazer no seu curso, né, Reza? No ultrassom e no bisturi. Tu tá com esse curso aí disponível para a galera também, né? Fala um pouquinho dele para você poder fazer o seu Fazer um merchan, né? Já que jabá? você ficou aqui com a gente uma hora aqui Então deixa eu abrir com a um. gente, nada mais justo do que tu poder falar um pouquinho do seu trabalho. E Então, galera, aqui eu como o tava. Calil falou, tá acabando as vagas do ECMA, hein? Tem só uma vaga para o curso pré-congresso, né, Calil? Acho que é a última vaga. Capaz. Deixa eu olhar aqui. Mas capaz. Você tá dizendo eu acredito em você, viu? Não é Não, hábito mas eu você acho que mentir. não, Deixa eu mas eu ver acho que aqui. era Deixa eu isso, ver. porque ontem É verdade, verdade. Verdade. Vixe, verdade. Show de bola. ontem a menina comprou 2 cursos, né? Ah, E é verdade. legal que eu acho que tem uma vaga para cada um ainda. Então, assim, gente, se você quer fazer o curso pré-congresso com a galera da UC Davis de ultrassom, Calil está preparando, está conversando com os gringos direto para trazer um conteúdo diferente do que o que a gente tem aqui no Brasil de curso de POCOS. Oportunidade incrível. Tá? E dá para fazer os dois, um de manhã e um à tarde. Quer dizer, não dá mais, porque assim, só se você fechar agora. Porque efetivamente acho que é a última vaga para cada curso. Né? Então, se você está pensando nisso, já era para ter parado de pensar e ter fechado enquanto eu estou falando. Resner, o Calil vai botar aqui o link. Bota o link aí, Calil, do curso para a galera comprar. Peraí que eu tô pegando aqui, tô pegando as paradas aqui. Peraí. Deixa eu botar aqui o slidezinho também, se vocês permitem. Então, o que a gente tava conversando bastante sobre PCR é uma coisa que, cara, a gente tem estudado com mais profundidade, porque o que a gente conversou ali, que, cara, o ACLS, ele é um bom protocolo, mas ele é limitado. Então, chega um ponto que a gente vê que a gente precisa mais, que a gente tenta trazer mais informação, principalmente essa parte de, cara, como tratar a PCR e efetivamente como tratar a causa. O curso começou com isso, assim, de, cara, vamos falar sobre como tratar os Hs e Ts. A gente fez um e-book e o e-book foi virando um curso com vídeo aula. Mas quando a gente começou a gravar o curso, a gente viu, cara, não adianta só eu falar sobre como tratar os Hs e Ts. Então a gente começou do começo, então dividiu são 6 módulos. O primeiro é a parte básica, que realmente é a parte fundamental. Então, por que eu comprimo, por que eu dou choque, como que eu faço isso. Aí depois os Hs e Ts. Aí depois a gente entra nas situações especiais, porque, beleza, hipóxia é um H, né? Legal. Mas vocês concordam que tratar uma PCR por hipóxia no asmático e no afogado são coisas diferentes? Por mais que seja o mesmo H, cara, são coisas diferentes. Então a gente tentou pegar alguns desses casos, né, das situações especiais.
Depois a gente entra na parte de tecnologia, que é uma coisa que também eu acho muito legal. Vocês também usam ultrassom na PCR, né? Com certeza. Mesmo sabendo que, pô, não tem evidência, talvez isso seja ruim. Cara, não. A gente tem como aplicar isso, né? Isso faz diferença. Compressor externo, vocês já usaram? Já. Lucas, Autopulse. Autopulse aqui no Rio. E aí, o que você acha do Autopulse? Acho ótimo. Daí você vai olhar o que tem de literatura e fala assim, ele não é melhor do que uma pessoa treinada comprimindo. Cara, a carga cognitiva facilita muito tocar a E pessoa. aí a galera da igreja da medicina baseada em evidências, os fiéis que observam tudo Já vi esse cegamente. papinho aí. Né? Então, esse ponto que o Regner está trazendo é muito legal, porque realmente, cara, verdades absolutas não tem espaço aqui. Mas só que esse é um negócio, tá aí. Eu gostei disso que você puxou. Mas esse é um negócio que a ciência. Não é que a ciência diz que é ruim, diz que é igual. O cara me entendendo, diz Cara, que é mas não é. ruim. Mas não Diz é. que é igual Então, na ciência. O Não é difícil é igual. o nível de treinamento e pá, não sei o que, não sei o que. Mas tem uma Foi questão mal, gente, também. porque tinha um Aedes aqui, tá morto, desculpa. Uma hora dessa, já passou o crepúsculo vespertino há muito tempo, pô. Essa hora não é pra ele se alimentar, não. Tu não Mas estudou aqui isso na o faculdade, não, pô. mosquito é carioca, cadê? O carioca tá atividade na Tá pista foda, viu? 24 horas, cara. 24 horas de Mosquito atividade na safado. pista. Tem um negócio. É porque, rapaz, quase nada altera a mortalidade nessa doença, né, cara? A mortalidade é muito alta. Mas tem um negócio. Estudo coreano. Estudo bem interessante, tá? Hospital Geral na Coreia. Ele pegou um corte de tempo curto. Pegou e marcou com a moeda o local da compressão orientado pela ACLS. 23% só estava comprimindo no ventrículo esquerdo. aham. E aí, quando tu meteu o autopulse lá, Aí entra o ultrassom junto. mas aí tu consegue adaptar no autopulse. Eu nunca usei essa parada. Consegue adaptar o local? Cara, particularmente Autopulse não. O autopulse ele é bom porque você faz uma compressão no tórax inteiro. No tórax inteiro. No tórax Fantástico. inteiro. É diferente de outros equipamentos, que eu não posso Só no falar, que são no meio aqui, entendeu? E aí realmente fica difícil você Qual é o que foi? adaptar. Qual é o aparelho? Me lembra aí, aquele aparelho que foi feito, colocaram o nome em homenagem a um interno que faleceu de tanto fazer compressão? O Lucas. Não. Isso é verdade? Não. Claro que não, pô. Não, pior é eu que Lung University acreditei. Compression Automated System. Meu irmão, assim, eu acho o autopulse, não é porque tem no Rio não, tá, gente? Mas assim, é muito mais prático. E você melhor, ganha mãos, melhor. você consegue pensar, é muito mais, com certeza. Cara, Tem uma eu usei plausibilidade autopulse, fisiológica de ser melhor, né? eu usei o Mas só autopulse, que a ciência não diz para não usar. mas eu achei que ele chacoalha demais o paciente e fica muito ruim de fazer até ultrassom de carótida para ver pulsatilidade, cara. Eu sofri bastante para fazer ultrassom com autopulse. O Lucas, o Corpus, o Amu, que são os com pistão, o paciente mexe menos e você tem mais acesso ao paciente, assim. Mas tem esse viés de que tem que olhar onde ele está comprimindo. Eu acho que, assim, o sacolejar, cara. Assim, você se estivesse fazendo durante a PCR, o doente já tá sacolejando igual. Então, Cara, eu uso o compressor com pistão em toda a PCR. No pré-hospitalar aqui a gente tem, assim, cara, não sei, eu sou fã. Mas daí a ideia do curso foi trazer o que a gente tem de evidência com a nossa vivência também, Massa. né? Então, tentar encaixar legal, as duas. legal. E daí, Legal. Bota o link aqui pra gente, Escrevi nesse bota curso aqui aí. Tá. Cara, eu botei aqui para apresentar, acho que se puder botar na tela tem o Vou me inscrever QR nesse Code. curso aí. Eu gastei dinheiro com a newsletter do Carioca. Como é que eu não vou me inscrever nesse curso aí? Eu me inscrevi nesse curso aí.
E daí o último módulo é o fim, né? Então, ou o paciente volta, e não adianta a gente falar, sou foda, vou atender fichinha verde, né? Ou o paciente não volta. E daí a gente vai ter que fazer comunicação de más notícias, conversa sobre terminalidade, e uma coisa que, cara, eu acho que é fundamental pra gente melhorar o nosso atendimento, que é o debriefing, que é uma coisa que a gente às vezes esquece É difícil de fazer, mas é fundamental. Eu falho muito no debrief, isso é uma coisa que eu tenho que melhorar. O problema é que agora, né, Calil, a gente quase não está na assistência mais, assim, Não, eu confesso que eu não tô mais, e isso tem sido um problema sério para mim, a gente já bateu um papo sobre isso. Eu confesso que sexta-feira eu roubei um tubo e eu me senti bem por ter roubado o tubo. Um dia desse eu fui lá na emergência, quase roubei o tubo da residente, mas ela fez tudo direitinho. Ela não deu nem para roubar. Mas assim, tem sido. A gente já bateu um papo sobre isso, não tem problema falar ao vivo. Bem, tem tido 1h15 de live, Calil, só para você saber quando você vai falar. Tá bom já, né? Tá bom já, porque o que acontece? Minha mulher eu tenho que conversar com minha mulher, cara, ali. Eu vou viajar quarta-feira, de quarta para quinta. Somos três. Ainda bem que você explicou, viu, Guilherme? Obrigado pelo esclarecimento. Me deixou confortável agora, tá? Pé de pano, olha o pé de pano aí. Os carioca ele ia ficar preocupado. É talarico mesmo, porque é no colega, tá ligado? É talarico. Os carioca ele ia ficar preocupado. Tem umas histórias aí, mano, mas vamos deixar pra lá. Bem, pessoal, queria agradecer. Bota nós três na tela aqui, Israel. Cadê Israel? Israel? Alô? Som? Produção. Produção. Galera, muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente nessa 1h16 de muita discussão. Se você gostou dessa discussão, cara, no ECME só vai ter discussão, basicamente, né? É um evento que cada cenário vai ser a gente discutindo, trocando ideia, resenhando, durante o evento, após o evento, antes do evento, né? Dia 19, 20 e 21, lá em Campinas. A gente espera vocês, as vagas estão acabando, uma única vaga para curso pré-congresso, tá? Temas como esse que o João Gabriel acabou de botar aqui no chat, o paradoxo dos emergencistas, gestão versus assistência. Vamos discutir isso no final do ECME, né, no painel de carreira na medicina de emergência, onde a gente vai fazer todo esse panorama, gestão, assistência, academia, né, não a academia da maroma, mas a academia da ciência, né? Então, vai ser muitíssimo legal. Não perca. Vagas limitadíssimas. O Resner ele me prometeu que ele vai, então ele vai fazer um esforço para ir, né? Porque ele vai querer estar com a gente lá. E você também pode fazer esse esforço. O Calil tem cupom de desconto para todo mundo. É só ir lá no inbox do Calil. E obrigado e até a próxima live. Tamo junto. Valeu, meu povo. Valeu, Guilherme. Boa noite, Carioca. Até quinta-feira, Carioca. Boa noite, até quinta-feira. Não ronca não, tá? Por favor. Vai.